A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos chegando aí com mais uma live. Para abençoar, né? Não, cuidado com o copo não cair. E deixa que eu vejo nos comentários. Vamos esperar o pessoal chegar. Mais uma Se vez. você for chegando aí, comenta pra gente saber quem é. Aí, tá chegando Mas gente também aí. eu só vou falar pro Felipe. Se o Felipe, quando eu estiver falando, não fala junto. Entendeu? Faz favor. Vamos chegando aí, já tem uma pessoa aí. Pela foto dá pra ver quem é. Ainda. A gente vai ficar levantando só pra não atrapalhar. Quem for chegando vai comentando aí, vai compartilhando essa live que tem abençoado em primeiro lugar as nossas vidas e outras vidas também. Vamos aguardar o pessoal chegar. Melhorou? Aí, chegando gente aí. Deixa que minha mãe. Deixa eu ficar Não precisa ficar levantando, senão fica disperso. Não. Miguel, fica. A Mauri. Quem? A Mauri Menezes. A paz do Senhor, boa noite. Pode ficar sentadinho, meu filho. Deus abençoe aí quem está chegando. A Mauri, um abraço, a paz do Senhor para você, que Deus te abençoe. Não, não começa com bebção de água, não. Não, só ia ver se eu gosto. Então, Amém. Estamos aí, hoje sexta-feira, mais uma semana, né? Mas uma pessoa entrou. Mais uma semana aí vencida. E mais um final de semana chegando. E Deus em todos os dias da nossa vida nos sustentando, né? Amém. E aí? Vamos, boa noite, a paz do Senhor. Né, hoje tivemos um dia muito gostoso, né? Abençoado. Fomos na roça, né? Fomos na zona rural, num sítio. Passamos um dia abençoado entre família, lá, amigos. E foi muito bom. Foi muito bom. Às vezes, pequenas coisas, né? Pequenas coisas que nós deixamos de fazer antes dessa pandemia, que agora muitos da gente estamos fazendo. Eram coisas simples que a gente não dava valor antes e a gente está dando valor agora. Né? Numa roça, correr, olhar a galinha, né? Pegar mexerica no pé. São coisas simples que a gente não estava tendo tempo de fazer. Ou até mesmo muitas pessoas achavam isso tão... é bobeira, eu não tenho tempo para isso, mas agora você vê qual é o valor dessas coisas que Deus deixou pra gente. Né? E é uma grande oportunidade mesmo da gente ficar atento. E tudo que você puder fazer, meu irmão, enquanto está em vida, todas as áreas da vida. Se você tem que se consertar com alguém, se você tem que falar para alguém, eu te amo, né? Se você tem que buscar se aproximar de um relacionamento, às vezes com uma pessoa que você há muito tempo tem até vontade, mas por alguma coisa de orgulho, né? Alguma coisa, às vezes você mesmo foi ferido e realmente você está certo. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo, porque nós estamos agora paralisados, né? Vamos dizer assim, dentro de casa. E a verdade, a vida virou uma incerteza, se nós podemos dizer assim, né? Olha só, a vida aqui nesta terra virou, vamos dizer assim, uma incerteza. Lógico que nós estamos apegados ao Senhor, mas muitos que às vezes não colocaram ainda Deus em primeiro lugar na sua vida, é tudo muito incerto, meu irmão. É tudo muito incerto. Isso aí veio para mostrar que o plano do homem, né, o projeto do homem é muito arriscado. É muito arriscado você planejar algo depois dessa pandemia. Na verdade, a nível de humano, a nível de ser humano, o
plano A falha, o plano B falha, o plano C. Então, tudo que o homem projeta fora de Deus, sem Deus, uma hora vai ruir. Né? E agora nós estamos num momento que acabou os projetos humanos, os planos humanos, né? A pessoa está até aí fazendo. Mas, meu irmão, basta uma coisa que você não vê, basta uma coisa que nem a ciência, né? Eles estão aí correndo atrás da vacina. Estão aí correndo atrás da vacina, da onde veio, né? Sabe que veio lá da China, mas como? Como que isso funciona? Poxa, tá tudo com interrogação. E olha que o homem avançou, né? Em tecnologia, na ciência. Mas para você ver como que os planos do homem, o homem não pode mais colocar os seus planos no número 1 ali. Né? Nós precisamos nos voltar para o Senhor, para o Criador de tudo, meu irmão, de tudo. Só Ele é o nosso refúgio. Por mais que nós possamos ter bens, por mais que possamos ter posições, mas né, nós estamos vendo aí que isso caiu tudo por terra. E hoje, nós estamos aqui com as crianças, eles estão um pouco cansados, mas é um cansado abençoado. E nós vamos falar de algo hoje para você. Nós estamos aqui para falar de Jesus. De Jesus, meu irmão. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo a seguir. E esse, vamos dizer assim, esse Deus que se fez homem, né? E habitou aqui na terra, andou por 33 anos aqui nessa terra. Ele deixou exemplos para nós. Deixou exemplos de o que fazermos. Às vezes até mesmo naquele momento de maior agonia, de maior angústia, no momento mais difícil às vezes da minha vida e da sua vida, o que nós temos que fazer? E nós vamos ver hoje, num breve relato, é justamente o que o mundo não estava fazendo. Poderia estar fazendo muito no seu individual, né? Mas era uma coisa que Deus, que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele deixou para a gente como uma ordenança, né? Ordenança? Ele deixou para a gente, é um princípio que nunca deveria faltar em nossas vidas. Mas o dia a dia, a correria, né, os afazeres, as circunstâncias, as adversidades, as recreações, o que o mundo oferece. Nós temos conversado com nossos filhos, as distrações, com o João Miguel e o Luiz Felipe, a gente conversa. Nós falamos com ele, vocês têm a liberdade eles gostam da internet, é a geração deles, é o tempo deles, né? O celular, eles não vão em lugar nenhum sem esse celular. Eles jogam, até para desenhar hoje, meu irmão, ele pega um caderno de desenho, mas do lado do caderno de desenho está ali até o dever da escola, né? Até o dever da escola agora se não tiver o celular, porque a matéria está sendo enviada pelo WhatsApp, se não tiver o celular, nem o dever da escola não faz. Então, amém. É o tempo deles. Eu estava até falando com um amigo no meu trabalho lá. As coisas vão sendo colocadas. A Mariana falou uma coisa interessante, a gente conversando. Que uma geração, se você olhar o povo de Deus, né, se você olhar os planos de Deus, uma geração, 70 anos, né, era vamos dizer assim, era o ano limite para o encerramento de uma geração. Lá no Salmo 90, Deus já fala isso, né, que o homem, ele chega até 70 anos e por causa da sua robustez pode viver mais, mas depois disso é canseiro e enfado. Então, uma geração é mais ou menos isso, entre 70 e 80 anos.
quando chega o encerramento daquela geração, e eu vi um irmão falando muito interessante. Amaury, você que está aí, e tantos outros amigos, irmãos que estão aí, a Bíblia diz de finais de tempos. A Bíblia não fala final do tempo, ela fala finais dos tempos. Então tem mais de um tempo, né? A gente acha que quando fala de final de tempo vai acabar tudo. Não é o momento ainda, meu irmão. Não é. O Senhor, hoje eu ouvi uma mensagem também tremenda. Mas voltando esse irmão, ele falou isso. Nós estamos no final desse tempo, dessa geração. Pessoas que nós moramos numa cidade pequena aqui, você sente isso, meu irmão. Você sente aquelas pessoas que eram muito faladas, aquelas pessoas que estão chegando nessa faixa de 70, 80 anos, né? Que eram pessoas, vamos dar um exemplo de quando você se falava em todas as áreas, você vê que elas estão apagando. Ah, isso é ruim? Não, meu irmão, não é ruim não. Moisés apagou. Chegou um momento da idade de Moisés, que Moisés, ele subia para falar com Deus, e lá em cima ele estava orando. Mas aqui no sopé do monte, já tinha Josué também orando. Poxa, Moisés subiu para falar com Deus, e isso sabe para que é? Porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. E para o homem entender também que ele não é insubstituível. E para a gente entender também que Deus, a Bíblia mesmo fala, né, que Deus ele está acima de todos, age por meio de todos, e é por meio de todos, está em todos, porque é muito interessante isso. Quando Moisés estava orando lá no monte, Josué estava orando aqui embaixo também. Ou seja, Deus estava agindo lá no monte, a gente acha só que Deus estava lá agindo com Moisés. Mas Deus estava agindo de uma forma com Moisés em cima do monte, e estava agindo de outra forma com Josué no topo do monte. Isso é tremendo. Então, o que acontece? A gente está aqui nessa fase, né, que Deus está trazendo para a gente essa experiência. Por quê? Porque a gente achava só que Deus era o Deus das quatro paredes. Mas o que acontece? Deus era o Deus que estava dentro da igreja, era o Deus que estava fora da igreja, era o Deus que estava com o pastor lá no púlpito, mas era o pastor também que estava com o faxineiro da igreja. Não, era com o pastor que estava lá no púlpito e era com aquele irmãozinho que nem no culto veio. A coisa é muito mais forte, sabe? E interessante que Moisés no alto com Deus, olha, já era Deus encerrando o culto. E as pessoas às vezes achavam que ele estava no auge, né? Então, era Deus encerrando o culto, mas já começando um outro culto aqui embaixo, com Josué. Era Deus finalizando uma etapa com Moisés e levantando Josué para uma nova etapa. Ele é o alfa e o ômega. Ele trabalha no fim e está trabalhando aqui no início. Poxa, isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso. Então, porque o fogo é contínuo, o fogo não se apaga. E quando Moisés chegou lá, quando ele viu Canaã, meu irmão, ele queria entrar. Mas o Senhor falou assim: Moisés, sua etapa acaba aqui, Moisés. Acabou. Eu te amo, você foi um instrumento de Deus. Seu galardão está lá. O seu galardão está lá, mas aqui cessou. Olha para trás aí, rapaz. E às vezes esse é o grande problema, né? De pessoas que insistem em continuar. Depois que o ciclo se encerrou. A gente vê muito isso, né? Igual atletas, né? Tem muitos atletas que encerram a sua carreira no auge da carreira. E às vezes as pessoas perguntam: poxa, mas vai se aposentar agora? Mas às vezes eles entenderam que é melhor você encerrar no auge do que você continuar onde não era mais para continuar e encerrar numa vergonha, num fracasso, né? E quem entende isso e encerra, fica bem emocionalmente, ele fica bem financeiramente,
Ele fica bem em todas as áreas. Aquele que não fica fazendo vergonha. Fracasso. Fica. Tem derrota que não era necessária, começa a ter derrota, por quê? Porque ele já está fora ali do propósito. Ele já está fora da linha do tempo dele. A linha do tempo encerrou lá atrás e ele está insistindo em seguir. Né? Então, deixa eu falar para você. Você que está aí, tem gente aí que é hora de parar, meu. E você, tem gente aí, é hora de começar. Sabe? Porque às vezes aquele que é para parar está querendo ir, está até indo, e aquele que é para começar ainda está aí dormindo, meu. Essa quarentena veio para te despertar. Então, essa geração está chegando agora, João Miguel. Essa geração, e o que a gente tem feito? A gente tem entendido isso. A gente não vai tirar o celular deles, não vai tirar a forma deles, impedir de que as coisas de Deus cumpram na vida deles, mas nós temos feito o que a Bíblia manda, instruirmos, porque assim Moisés fazia com Josué, né? Moisés foi uma escola para Josué. Então você aí jovem, você tem uma escola, você tem pai e mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe é assim. Deixa eu te falar para você, Deus coloca um tio na sua vida, Deus coloca uma tia, Deus coloca um professor. Se o seu pai e sua mãe não estão cumprindo, né? Não estão cumprindo o que Deus determina, você pode acreditar, Deus não vai te deixar desamparado. Ainda mais se você obedecer, né? Se você estiver debaixo de obediência, Deus sempre colocou pessoas na vida de pessoas, não é? Deus colocou para Eliseu, Elias, ele colocou Eliseu, não é? O Edson Souza. O Edson, boa noite, Deus abençoe. Moisés, ele colocou Josué. Minha avó. Vó Dilma, benção, mãe, que dia abençoado hoje, né, mãe? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje foi o aniversário da Aline, nós fomos lá para o sítio do Átila, lá em João Honório, meu irmão, que dia maravilhoso. As crianças. Se fosse aniversário da Amanda. Da Aline. Né, já queremos dar os parabéns aí novamente para a Aline, a filha do meu irmão Átila. Né, tava lá as amiguinhas dela, lá, qual o nome delas? Ah, não sei. Qual o nome delas? Eu já me também não sabe. Mas estavam todas. Pena que não podia ter mais gente por causa de toda essa situação, então foi bem restrito mesmo, mas foi muito abençoado. Então, o Edson chegou ali, a Mauri, vai compartilhando aí, gente, que nós estamos aqui dando uma introdução aqui para a gente fazer uma oração. E qual que é o tema hoje, Lu? A gente está falando de... Hein? É sobre oração que a gente vai falar? Nós queremos hoje aprendendo com o mestre. Olha, aprendendo com o mestre dos mestres. Aprendendo o que fazer na hora da angústia. O que fazer na hora que a adversidade bate na porta. Ah, meu irmão, todos nós achamos que nós temos que fazer uma grande coisa. Esse que é o grande problema da humanidade. Todos achamos que temos que fazer algo grandioso quando o problema vem. E você vai entender que, meu irmão, parece absurdo, não é? Parece absurdo, mas nós aprendemos que nós vamos falar mais na frente e você vai entender. Mano, é atitude, nós achamos que atitude é só sair, né? Mexer com as mãos, com os braços, com a mente, trabalhar. A gente acha, eu falei isso aqui outro dia, a gente acha que temos que fazer ter uma grande atitude, não é? E isso cansa. A gente vê, na verdade, se você conseguir ver
tudo que está acontecendo você resume numa coisa só: o ser humano está cansado, o ser humano está exausto. E certa vez Jesus falou, né, que ele olhava as multidões e elas viam as multidões cansadas como ovelhas que não tem pastor. E é isso que a gente está vendo hoje. Pessoas cansadas, pessoas exaustas. Por quê? Porque elas tentam fazer tudo. Quem tá? Paulo Cunha. O político. Esse também? Bom, A paz do Senhor, Paulo. É o político. Mas, Dá um abraço lá pro político lá. um abraço, mas também, Você, quando a gente não tinha começado a live, você falou, você vai parar de falar e fazer tudo rapidinho. não, mas Deus está dando, vamos falar. É verdade. Então, o que acontece? O ser humano, a humanidade, ela está exausta, porque elas pensam em tudo, a humanidade pensa em tudo, tenta fazer tudo, que na verdade esse desespero todo é só uma coisa, é o homem tentando preencher o vazio que existe dentro dele, que só Deus pode preencher. E eles tentam colocar tudo à frente de todas as coisas, mas só uma coisa é necessária, como Jesus disse para Marta: Marta, só uma coisa é necessária. E ele vai falar sobre isso um pouco hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre oração, um pouquinho sobre comunhão, né? A gente vai abranger um assunto ali, já falamos de oração em outras lives, mas isso aí é uma coisa que tem que estar sempre sendo falado, sempre sendo repetido, porque a nossa tendência, né, como o Alexandre falou aqui, é que diante de um problema a gente vai tentar resolver, mas a gente se esquece de chegar diante daquele que tem fonte inesgotável de solução para a nossa vida. E tem até uma ilustração muito interessante, que um professor, certa vez, ele colocou um vaso em cima da mesa diante dos alunos, encheu de várias pedras grandes e perguntou para eles assim: alguém já deve ter ouvido falar dessa história. Esse vaso está cheio? Ele encheu de pedras grandes até a boca. E os alunos falaram: esse vaso está cheio. Aí ele veio, começou a encher o vaso de pedras pequenas nos espaços que estavam entre as pedras grandes. Encheu todos os espaços e perguntou de novo: esse vaso está cheio? E aí os alunos começaram a ver: não, acho que agora sim está cheio. Aí ele pegou areia e encheu o vaso de areia nos espaços que tinham ficado entre as pedras grandes e as pedras pequenas. Encheu de areia até a boca e perguntou de novo: esse vaso está cheio? Aí os alunos já não queriam mais arriscar falar que estava cheio, porque estava naquela expectativa. Então, depois da areia, o professor pegou água, encheu aquele vaso e o vaso ficou cheio de água. Então, tinha pedra grande, pedra pequena, areia e água. Aquele vaso ficou cheio até em cima. O que ele quis dizer com esse experimento? Que se você colocar o principal em primeiro lugar na sua vida, que são as pedras grandes, vai ter espaço e tempo para as outras pedras pequenas se encaixar na sua vida, no seu dia a dia. Então, para a gente, o que é a pedra grande? É Deus. É a comunhão com Deus. É isso que é a pedra grande da nossa vida. Essa é a pedra fundamental. Essa é a pedra angular que tem que estar na nossa vida, a nossa vida sendo edificada na rocha. Essa é a pedra grande. Se você colocar em primeiro lugar Deus na sua vida, no seu dia, se a primeira coisa que você fizer for orar, for buscar a presença de Deus, ter uma pequena comunhão ali, nem que seja, né, aqueles 5 minutinhos de oração, como fala o hino, que muita gente já não tem mais essa comunhão com Deus, nem os 5 minutinhos, mas eles têm essa comunhão com Deus. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, através da comunhão, através da oração, através da leitura da palavra, todas as outras coisas que você precisa fazer naquele dia, vai ter espaço para você, vai ter tempo e vai ficar tudo resolvido. O que acontece? Às vezes a gente fica andando de um lado para o outro, ansioso, preocupado, porque a gente se esqueceu de colocar a principal pedra no início do dia, que é Deus. Muito tremendo isso aí. E é verdade. E a pessoa quer colocar, como a Mariana falou, né? Quer fazer tudo, aí quando vem os problemas, aí quer colocar Deus, Aí não tem jeito de você. Se você colocar as pedras pequenas antes da pedra grande, não tem como você colocar a pedra grande depois. Exatamente. Não tem como, porque ela não vai entrar. Então essa pandemia, meu irmão, deixa eu falar para você, essa pandemia veio, olha só, isso tudo que veio, não olha diabo, né? A gente sabe que está tudo aí caminhando para a questão da nova ordem de anticristo, mas olha só, como já foi falado aqui nas lives até do pastor Antônio, meu irmão, é Deus, Deus, ele tem tudo no controle. A natureza que você está vendo aí, se movimentando, que o homem fala assim: fez um estrago em tal lugar. Ó, meu irmão,
eu vi hoje, mandaram uma mensagem para mim e falou assim, ó, o problema não são as tempestades. Os problemas é você preparar o seu barco, você preparar as velas, você preparar tudo certinho para esse vendaval. Se você se aprontar, olha só, o barco bem aprontado, diante da tempestade, diante do vento muito forte, ele pega até rumo. Ele encontra, né? Ele vai navegar. Então, o problema não é a tempestade. O problema é não estar pronto para ela. Né? Não se adequar, não preparar as velas, não preparar ali a providência, os mantimentos, né, para uma navegação. Então, nós não podemos. A gente fica vendo aí, todo mundo quer fazer culto, todo mundo quer abrir igreja. Meu irmão, mas não pode, Deus não vai permitir isso. Porque eu vi hoje uma revelação quando o pastor Cezino Bernardino era vivo. Ele pegou os gideões, olha, e tremendo, foi Deus recolher aquele homem. Quem é crente aí sabe, o pastor Cezino Bernardino, ele é o fundador lá dos Gideões de Santa Catarina. E olha que coisa tremenda, Deus honrou aquele homem. Que foi Deus recolher aquele homem, apareceu os escândalos lá nos Gideões, missionários da última hora. E esse homem, antes dele falecer ainda, Deus deu a revelação para ele. E sabe qual foi a revelação, meu irmão, que Deus deu para ele? Deus falou que ele viu, olha o que Deus mostrou para ele. Ele viu uma multidões de pessoas. Imagina na sua cidade, pega o espaço maior da sua cidade aí, e aquilo lotado. Ele falou que viu, olha, ele viu crentes da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, Deus e Amor, a Igreja Católica. Ele viu um padre, olha o que Deus mostrou para ele. Tipo, vamos colocar um exemplo assim, tipo um padre Marcelo, cantando e levando aquele povo a cantar. Olha a visão que Deus deu para ele. E ali estava toda a igreja. Imagina então no Brasil, Deus te dá uma visão de todas as igrejas no lugar. Todas as igrejas que falam de Jesus, que falam de Cristo. No lugar maior que tem nesse país. E ele perguntou, Deus, o que é isso? E Deus falou para ele, você está vendo aí? Essa multidão? Essa aí não é a minha igreja. Poxa, não é a minha igreja, não. Ele falou assim, a minha igreja, Deus falou para ele, a minha igreja está dentro dessa multidão aí. Essa multidão não é a minha igreja. E Deus foi dando a revelação e ele foi entregando num culto nos Gideões lotados, advertindo, meu irmão, advertindo, trazendo um despertamento para nós, porque não basta somente estar falando, né, estar dentro de uma igreja, cantando, louvando, pregando, participando, não. Esse momento que Deus está dando, não adianta, meu irmão, você entender esse momento agora e achar que é só voltar lá para fazer culto, voltar como era, voltar o comércio, voltar o dinheiro. Oi. Alex Nunes? Alex está sempre com a gente. Não, Alex de Oliveira Paiva. É o Alex, meu primo. É o Alex, seu primo, lá de Volta Redonda. Alex, que Deus abençoe. Abração no Sandro, na tia, e todo mundo aí em Volta Redonda. Poxa, que bom você estar aí com a gente, Alex. Abração aí na tia, tá? No Sandro. Enfim, todo mundo aí. Nós estamos distantes, mas a gente ama todos. Esse de cima aí é quem? Amém, Alex? Antes do Alex é quem? Elma Cardoso. Elma Cardoso também. A Elma, nossa prima também, lá de Barra do Piraí. Mendes? Tá em Mendes ou Barra do Piraí, Elma? Alex, ó, esse aqui é o João Miguel, Luiz Felipe,
tá? A Mariana, minha esposa. Dá um abração aí na tia, dá um beijão. A tia sempre foi bênção na minha vida. Amém. Alex, poxa, beijão aí no coração, dá um abração no santo, tá? Então, voltando, o que a gente estava falando, amor? Da revelação do pastor Cecília. Então, meu irmão, é um tempo de nós ajustarmos as velas. Ajustarmos a vela não é voltar, achar que vai voltar, que vai abrir as igrejas, que vai voltar todo mundo naquele mesmo sistema, fazendo as mesmas coisas. Não vai. É momento de ajustar as velas, porque, meu irmão, a tempestade está aí, né? Nunca aconteceu as coisas como está acontecendo, tudo junto. Antigamente acontecia uma coisa ali, uma coisa, agora não. Tudo ao mesmo tempo. Você também está fazendo planos, ainda em nível terreno, mas você sabe o que vai vir agora em julho? Sabe o que vai vir em agosto? Eu fico vendo aí, está todo mundo preocupado com a eleição. Muitas pessoas crentes preocupadas com a eleição. Ah, tudo bem, meu irmão. Vai ter, meu irmão, mas não deveria ser a sua prioridade. Não deveria, ainda mais nesse momento agora, ser a sua preocupação. Ah, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, que eu vou fazer um trabalho, isso. Meu irmão, você é crente. Fica ligado nos sinais, meu. De repente não dá nem tempo. De repente não dá nem tempo. Prioriza. Como a Mariana falou aqui, nós vamos aprender um pouco essa noite sobre 3 coisas que nós aprendemos com Jesus em tempos difíceis. Olha, 3 coisas que você vai precisar aprender e de repente a fazer, e de repente você nunca fez. Eu sei, porque não pensa que nós fazemos também não, né? Todos nós estamos nesse barco aí, meu irmão. Precisamos rever conceitos, e se você não fazia, você vai começar a fazer. Ó, Jesus no pior momento da vida dele, sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Oração, propósito e vitória. Olha aí, escreva isso aí. Oração, propósito e vitória. Só tem vitória se tiver propósito. E só tem propósito se tiver oração. E só tem propósito se tiver oração. Então, oração, um propósito. Aí nós vamos orar agora, vamos estar fazendo um louvor e nós vamos estar trazendo essa palavra de despertamento para você. Amém? Oração, propósito e vitória. Amém? Vamos orar. Vamos orar? A Mariana vai orar? Você disse que depois da oração a gente pode ir. Pode. Nós vamos estar orando, louvando, aí o João Miguel e os Felipe vão no quarto ali, e nós vamos rapidinho aqui trazer uma palavra. Isso. Vamos Vamos orar. orar, né? Feche teus olhos aí, compartilhe esse vídeo, meu irmão. Compartilhe essa live aí para um amigo, um familiar, alguém que você sente que precisa ouvir, precisa estarmos juntos nesta noite. Amém. Vamos lá. Então, fique em espírito aí onde você está. Se liga com o trono da graça de Deus, feche os seus olhos. Amém. Esqueça agora as coisas que você precisa resolver, as coisas que você não conseguiu resolver essa semana porque amanhã já é sábado. As coisas que você precisa resolver na segunda-feira vão ser resolvidas, mas agora é hora de você se ligar com Deus. É hora de você acalmar o seu coração, né, e ouvir Deus falar com você nesse momento. Você vai falar com Ele e Ele vai falar com você. Senhor amado Deus, querido Pai, Aleluia. ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos, ó Pai querido, diante de Ti nesta hora, que o Senhor, ó Deus, marcou, ó Pai, conosco. Ó Senhor, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Ó Pai querido e amado, isso é para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, porque nós somos sustentados por Ti. Nós estamos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Deus, e ninguém e nada pode nos arrebatar das Tuas mãos, Senhor.
Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um que nos acompanha, Senhor Deus, nesta live, ó Pai querido. Ó Deus, daqueles, ó Deus, que irão ficar conosco até o final. Daqueles, ó Deus, que precisarão, ó Deus, sair antes do final dessa live, ó Pai querido. Daqueles que curtem, daqueles, ó Deus, que passam por aqui, comentam, ó Pai, abençoa todos eles em nome de Jesus. Dá, ó Deus, fala com cada um, ó Deus, através da oração, ó Deus, onde nós vamos falar, ó Pai querido, nesta noite, ó Pai, de algo, Pai querido, que é como o ar que nós respiramos, ó Deus, é falar contigo, ó Pai. Nós necessitamos disso, Pai. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Pai. Os teus filhos, ó Deus, que estão falando com o Senhor neste momento, estão em oração diante de Ti. Senhor, venha, Deus, abençoar a cada um, trazer resposta, Pai querido, trazer a vitória, trazer a bênção, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, nos corrigir, Pai querido, do nosso caminho errado, Pai. Muitos de nós, ó Deus, quantas vezes nós estamos na caminhada e nós começamos a nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas o Senhor está pronto, ó Deus, a aprumar os nossos passos, a nos colocar no caminho certo, a nos colocar, ó Deus, no caminho reto. É verdade. Por isso, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, apruma os nossos passos, nos coloca, ó Deus, em retidão, nos coloca no caminho reto, ó Pai, para nós chegarmos diante de Ti. Em nome de Jesus, abençoa cada um, ó Pai. Que Teu Espírito Santo seja presente no lar de cada um, na vida de cada um, em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada por tudo, pela Tua presença, Pai. Amém. É o que pedimos, ó Deus, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Quem chegou lá? E com o Alex, vamos lá. Boa noite, primo. Alex, boa noite. Dá um abração aí da tia Zezé, né? Do Sandro, toda a família, todo mundo. Tá? Que Deus abençoe vocês grandemente, Alex. Tá? Um beijão no coração de cada um aí. Amém? Onde que tá, Mariana? Está aí, história. Fala aí. Na Esther. Fala aí, vamos louvar. Nós vamos louvar com ele que fala sobre oração, né? É. Para deixar isso bem. Tá. Ah, essa aí, ó. O vermelho aí. Vermelho? Para deixar isso bem marcado aí no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus, porque o Senhor tem me chamado nesses dias para estar orando, porque para muitos só resta orar. Na verdade, deveria ser a primeira coisa, mas o Senhor é misericordioso e a hora que você chegar diante dele, com o coração quebrantado, com a máscara, né, despido da máscara, diante dele, ele está pronto a nos ajudar, ele está pronto a responder a nossa oração nessa noite. É só você ir a ele com fé, com inteira certeza, com inteira confiança diante dele. Amém. Aumenta o som, não vai dar para entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, forte de Vamos orar. águas Vamos louvar. em mim. Você está aparecendo. Chega pra cá. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Você está escondido. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor.
irmão, é noite de descansar no Senhor. Posso confiar. Confia. Às vezes você nunca confiou. Minha vitória Está todo mundo por vir. seguro. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Erguemos nossas mãos. Com as minhas mãos preciso receber Tua palavra, Deus, que me farás vencer. Aleluia. tua palavra, Aleluia. É bênção, meu irmão. Em nome de Jesus, é noite de oração. É noite de fazer algo que às vezes você há muito tempo não faz. Estou em ti, tu és o Deus de amor. não temerei o mal, tu és o Olha pra lá. grande eu sou. Com as minhas mãos Preciso receber tua palavra, ó Deus, que me farás vencer. 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 tua palavra, Ó Deus, que me fará vencer. Aleluia, muito lindo, né? Hoje, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Volta pro fundo. Volta no fundo, volta no fundo, Despede das pessoas, A da paz, paz do Senhor. volta no fundo. Vocês tenham um final de semana abençoado. Fala É, com não, eles lá, fala aí, você né? tem que falar. Fala aí. Tenha um final de semana abençoado. É um final de semana abençoado. Amém. Dá um abraço lá pro. Rapaz. Fala assim, ó, tia Zezé. Fala tia Zezé. Zezé. Um beijão. Um beijão. Ó, quietinho, tá? Troca de roupa no seguinte. Precisa, tá cheio de roupa. Tira essas roupas, um monte de roupa. Eu não quero dar uma olhadinha na sala só quietinho pra ver se ela tá dormindo, tá? Fala aí. Então nós vamos agora. Qual que é? É o. Esse aí, ó, o próximo. Esse Esse? aí, é. Nós vamos estar meditando, né? Na palavra de Deus, nesse momento é a palavra de Deus que nos fará vencer. A palavra de Deus é aquela que nos dá vitória, né? Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva que estás em mim, que há em mim. Amém, glória a Deus. Existe uma fonte dentro de você. Às vezes você está procurando algo, procura, né, de um lado para o outro, mas o que você procura está dentro de você. Já está dentro de você. Existe uma fonte dentro de você de águas vivas que salta para a vida eterna. A mesma fonte que Jesus fez brotar na mulher samaritana, como diz lá na palavra de Deus. E ele falou que é uma fonte de águas vivas que saltam para a vida eterna. É a mesma fonte que está dentro de você. Amém. Né? Glória a Deus. Vamos ler? Vamos então estar lendo um trecho de onde a gente vai estar meditando um pouco nessa noite. É, porque a gente, quando nós estamos com um olhar, às vezes só para nós achamos que tudo de ruim está acontecendo só com a gente, que tudo de ruim está acontecendo só agora. Mas, meu irmão, mandaram um vídeo para mim,
Está todo mundo aí reclamando de uma máscara. Né? Aí a gente estava olhando na época da escravidão, né, irmão? Poxa, eles colocavam uma máscara que não era de pano não, meu irmão. Nos nossos irmãos. Só porque eles eram de pele diferente da gente. Eles colocavam, diz que era para eles escolher. Ó, meu irmão, deixa eu falar para você. Se tem o ser humano precisa passar pela prova, meu. O ser humano precisa passar pela prova, porque às vezes a gente olha aí a natureza, né? Tantas coisas acontecendo, que tem pessoas que acham até que Deus é mau, que Deus... Mas não tem nada pior do que o homem. Não tem ninguém mais deplorável do que o homem natural, meu irmão. O homem que não tem Deus. Porque a gente via lá na escravidão, né, eles colocavam, não era de pano, não, era de quê? Era de ferro, a mordaça para aquelas pessoas que eles faziam de escravo, trabalharem na sua colheita e não comer o fruto que eles estavam colhendo. Aí a gente tem conversado aqui em casa, por que 10 pragas no Egito? Meu irmão, 9 pragas não atingiram o faraó. Só teve uma que atingiu a ele. Então tem coisas que tem que vir para atingir a totalidade. Tem gente ganhando muito dinheiro aí com uma praga, que é o coronavírus, que é esse Covid aí. Tem pessoas fazendo balança enganosa. Tem pessoas roubando. Tem pessoas superfaturando preço. Tem pessoas inventando obras. Tem pessoas construindo um leito para ninguém deitar, por causa do dinheiro. Então, uma praga não atinge a totalidade que precisa ser atingida. Aí você entende por que 2, por que 3, porque o homem é mau. A natureza, o homem, né? O homem que não teme a Deus, ele é usurpador. A Bíblia compara ele no livro de Judas, se você ler Judas, compara ele com uma nuvem sem água, desafeiçoado. Mas o que ele fala lá? Outra coisa no livro de Judas, ondas que esperem as suas próprias sujeiras. Você já pensou uma pessoa que as suas atitudes, as suas palavras, só expelindo a sujeira que ela tem dentro dela mesma? É isso que Judas compara lá no livro. São as ondas que né, quando a onda vem para a praia, ela só vem trazendo sujeira. A mesma coisa são essas pessoas. Que elas falam, elas agem, elas pensam somente a sujeira que está dentro delas. Porque, gente, olha só, é uma coisa absurda. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. O que o Tio está falando lá? Não, é sua mãe. Tio. O que a mãe falou? Alex, Jesus derrama, amém. Aí, Alex, a mãe está falando aí. Ô, gente, tem pessoas nesse momento, dinheiro não pode ser prioridade em um momento desse. As coisas caminham junto, mas, poxa, ó, a gente compra, vamos colocar, a gente compra leite num lugar aqui, em Rio Preto. A gente compra um litro de leite num lugar aqui em Rio Preto, que nós não vamos citar nome, mas olha para você ver como que aí você entende por que 10 pragas lá no Egito. Teve pragas que veio que não atingiu quem criava gado. Aí parece que de repente o cara estava lá, não atingiu meus gados. Aí de repente vem quando ele é indiferente com aquela que atingiu alguém, aí Deus permite, vem uma para atingir ele. A gente compra leite num lugar aqui em Rio Preto que o cara tira leite, ele ensaca o leite direitinho a R$ 2,50. Nós acabamos de ir no mercado agora, o leite já está R$ 4,20. R$ 4,20.
E aí você vai ver as outras coisas também. Então tem pessoas que estão ganhando dinheiro mais do que antes mais do que antes. Eu vi aí sites de camisa com escrito de Jesus, 5 máscaras, escrito Jesus, e sabe para qual o propósito? Para evangelização, para falar de Jesus, mas você tem mais R$50. Poxa, as pessoas, o ser humano vai se ajeitando, meu irmão. A tempestade vai, em vez dele arrumar as velas dele para ele zarpar, ele vai se ajeitando. Porque, meu irmão, quando você... Sabe um navio bem equipado, com as velas ajustadas, não é benção só para o capitão do navio, não. Ele leva mais gente a navegar, a ir mais adiante. Mas veio isso tudo aí e tem pessoas que ainda estão no individualismo. Estão no individualismo, tá? Não, eu vou, né? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero que o meu negócio se dê bem. Eu vou ajeitar com o meu negócio nessa crise aí, eu vou ganhar mais dinheiro e se bobear, fala até em nome de Jesus. Né, amor? Então, nós queremos te dar uma direção hoje. Certa vez, Jesus subiu no monte e tinha uma multidão ali assistindo, vamos dizer assim, o culto com Jesus. Aí de repente acabou o culto. A Bíblia relata que eles desceram do monte. O que acontece? Teve um culto e nada aconteceu. Aí de repente vinha um homem ao encontro de Jesus. Esse homem não participou do monte, ele não participou daquele culto, e ele foi ter um encontro com o Senhor aqui embaixo, e ali o Senhor o curou. E eu já vi vários pregadores falar, Jesus subiu no monte, e ele pregou, e quem estava em volta dele, aquela multidão, ninguém se beneficiou das palavras do Senhor. Mas como ele estava no monte, e as palavras que Jesus dizia, falavam lá em cima, o que ele pregava, ecoou lá embaixo. Ecoou lá embaixo, e lá embaixo alguém ouviu e aplicou a palavra, porque diz que esse homem veio em direção ao Senhor, e ali ele dobrou seus joelhos. Então o que nós queremos para você entender essa noite é o seguinte: você precisa de, como nós falamos aqui, de um propósito diante dessa adversidade, diante de tudo que está vindo contra nós, meu irmão. Ó, tem gente se dando bem aí, mas a maioria, a situação está difícil. E nós vamos ver através da vida de Jesus, através desse Deus que se fez homem, andou aqui na terra e passou por todas as situações que nós podemos passar, para ele nos compadecer da gente, mas também para deixar um ensinamento, tá? Nós queremos dizer para você o seguinte: nesse momento de pandemia, meu irmão, fora da multidão, não faça o que todo mundo está fazendo, ou não faça o que a maioria está fazendo. Esse homem que foi curado, quando a multidão seguiu Jesus para o monte, ele não foi atrás da multidão. Olha que Jesus estava lá. Olha que Jesus estava lá. Quando acabou o culto lá, que desceram do monte, aí, então, quando a multidão estava indo para lá, esse homem precisava do milagre de Deus, ele ficou aqui. Quando a multidão estava vindo para cá, aí ele foi para lá e teve um encontro com o Senhor.
Então é momento, porque é o seguinte, antes dessa pandemia, nós estávamos todos andando na multidão, não é? Ah, vai jogar fulano de tal, vamos para o estádio. Ah, tem o evento tal, vamos para lá. Né? Hoje mesmo, eu não sei qual festa que seria, mas aqui na região, com certeza, chegou agora mês de junho e julho, com certeza alguma festa junina nessas localidades, as pessoas já estavam comprando roupa, as pessoas já estavam, né, arrumando seu carro, sua moto. Quem não tem carro e moto, meu irmão, o cara sobe dentro de um ônibus, aquilo está gelado, está frio, mas o camarada pega o filho, pega tudo e entra dentro de um ônibus, uma friagem tremenda, vai ficar a noite inteira numa festa, às vezes numa geada tremenda. Então, só que está todo mundo achando que vai terminar esse coronavírus, vai voltar a fazer isso aí que fazia. Ó, não é não, meu irmão. É tempo de você tomar uma atitude agora, no meio da tempestade, no meio da adversidade. Você tomar uma atitude agora, no pior, de repente, na pior fase da sua vida. Não pensa que você vai ter que esperar melhorar para tomar, não. Aí nós vamos ler aqui Mateus, capítulo... Mateus ou Lucas, vamos ler? Lucas. Lucas melhor? Acho que sim. Lucas capítulo 22. Fica ligado com a gente aí. Compartilha aí, meu irmão. Pode dar dar uma palavra aí, nos ajudar aí no comentário. Amém? Amém. Lucas 22. Senta aqui. Não, Deixa eu ler aqui, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos lá. Ó, Lucas, Evangelho do médico Lucas, né? Capítulo 22, versículo 39 ao 46. Uma passagem muito conhecida que diz assim, olha isso, ouvem com a gente, deixa eu colocar aqui. E saindo, foi como de costume, olha aí, atenta para essa palavra. E saiu e foi como de costume. Vai ter coisas que você vai fazer na sua vida que vai ter que virar costume. Tudo que se aperfeiçoa, né, é hábito. Tudo que se aperfeiçoa é hábito. De repente você nunca caminhou, você começa a caminhar, aquilo vira um costume, um hábito. Aí você não para. De repente você nunca teve o costume de ler. De repente você começa, aí você tem que buscar o equilíbrio, lógico. Mas é muito bom você acostumar a fazer, de repente, coisas que vai te edificar, coisas que você não fazia. Você não fazia e você está onde está, começa a fazer, que de repente você vai sair de onde você está. Princípio, né? Propósito. Aí vamos lá. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Olha só, Jesus tinha um costume e com isso os discípulos acompanharam. Então, você que é crente, você que vai na igreja, não é? Você tem acompanhado? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra, 30, 40 metros, 50 metros. Olha só, o que chegou lá? Wagner da Carate. Vaguinho, boa noite, Deus abençoe você, sua esposa, sua filha, né? Deus abençoe. Então, olha só, aí Jesus foi, por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Olha que tremendo. Dizendo: Pai,
se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha, meu irmão. Jesus, no pior momento da vida dele, olha só, hein? Ele poderia dar ordem a anjo, ele tinha todo o poder que vinha do Pai, né? Mas no pior momento da vida dele, que ele sabia que ia para a morte, de repente você está com um problema e não é problema para a morte, não é, irmão? Jesus estava numa situação muito pior do que a sua, do que a minha. E ele era o Filho de Deus. Nós, às vezes, por acharmos que somos filhos de Deus, nós queremos escapar, nós queremos escape, nós queremos coisas que vai nos beneficiar. Poxa, meu, Jesus não. Jesus não, no pior momento da vida dele, ele foi orar. E é muito interessante que eu li algo sobre oração. E deixa eu falar para você, oração é uma coisa que não é hábito nosso. Não, vamos, sem hipocrisia. Se você reúne um monte de crente ali no jardim, aparece muita gente querendo orar. Se você faz um culto, na hora do culto, todo mundo quer orar. Mas não é essa oração. Essa também faz parte. Mas, meu irmão, o que tem que ser costume é a oração que ninguém está vendo. É a oração naquele lugar de sofrimento que só você e de repente algum amigo, que ali só estava Jesus e os discípulos que o acompanhavam. Os amigos íntimos dele, porque nem os 12 estavam, só tinha 3. Porque nos momentos difíceis da nossa vida, meu irmão, não pensa que vai ser muita gente. Nesse momento que você está passando aí, não pensa que vai chegar, de repente você está revoltado porque fulano de tal não veio. Meu irmão, não vai vir mesmo não. Não vai vir. Só aquele íntimo. E de repente nem tem. De repente o único ímpio, o único íntimo é o Senhor. De repente você está no momento da sua vida agora que você está vendo aí situações, pessoas sendo favorecidas nesse momento de crise. E você não. Você pensando que está até abandonado. Mas deixa eu falar para você. Você não está abandonado. O seu amigo íntimo, ele chega. Ele vai chegar. Se já não está aí, né? Se já não está aí. Jesus estava ali porque, olha, ele foi orar. E ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Olha, esse homem estava ali, ele foi orar, porque ele tinha um propósito. O que nós queremos passar para você nessa noite, você que está aí. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um propósito dentro dessa crise, dentro desse pior momento que talvez pode ser até da sua vida. Vem cá, vem cá. Você tem que, mãe, orar é independente da circunstância. Martim Lutero,
Olha, agora recente, Martim Lutero, no quarto século, quinto século, vamos colocar 600 anos, depois de Cristo, né? Eu acho que foi mais, não? Mais, não, 700 anos, por aí. Olha só, Martim Lutero, sabe o que ele falou? Não sei quem já leu aí sobre Martim Lutero. Olha, Martim Lutero falou que ele tinha tantas coisas para resolver. O dia que ele tinha muita coisa para resolver, ele acordava cedo. E sabe o que ele fazia? Ele falou assim, no mínimo eu orava 3 horas, que aí eu ia resolver, os problemas iam ser resolvidos. Olha que tremendo. É justamente o contrário. Se você tiver muito problema, você quer acordar cedo para tentar resolver. Martim Lutero não. Olha o que é a oração. Se o mundo entendesse, meu irmão, se nós entendêssemos, somente nós aqui do Ocidente, né? Da América do Sul, porque nós somos um país que nós não estamos acostumados com o cotidiano, com a doutrina, com a rotina. A maior igreja do mundo, que é lá na Coreia do Sul, não é na Coreia do Norte não. Lá, um pastor de lá veio pregar no Brasil. Olha que chegou lá. Seu tio chegou. Pastor Antônio. Pastor Antônio, fala aí. Aí, mãe, o pastor Antônio está dando a paz aí para a senhora. Ô, gente, teve um pastor da Coreia que veio pregar no Brasil e ele falou que ele entendeu por que muitas coisas não acontecem. Lá, a prioridade é a oração. É a maior igreja do mundo. Leia aí, pesquisa aí. A maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Tudo estruturado, alicerçado através da oração. Precisamos, meu irmão, a igreja no Brasil, você que fala de Deus aí, ó, não sei se você é católico, se não é crente, mas você que crê no Senhor Jesus, meu irmão, a oração leva nós aonde onde o dinheiro não leva, onde o carro não leva. O seu carro, por melhor carro que você tenha, você pode de repente ir, vai chegar e dar de cara com o mar. O seu carro não pode passar daquele lugar. O seu joelho pode. De repente, o seu joelho, de repente você não tem dinheiro para ir lá na África, mas o seu joelho te leva lá. Oração com propósito. Jesus foi lá orar num momento de crise e ele poderia pedir tanta coisa para ele, mas não. Ele foi orar e o que ele falou? Não passe de mim, mas todavia não seja o que eu quero, mas o que tu quer. Olha, todos nós, meu irmão, eu estou aprendendo esse princípio hoje e eu vou começar a praticar na minha vida. Porque sabe como que eu estava orando? Eu estava nesse momento agora orando. E eu estava orando. Olha só, Deus me deu uma palavra que eu vou ter que fazer tudo o contrário do que eu estava fazendo. Poxa, que tremendo, né? Porque a palavra primeiro vem pra gente, né? Pô, se eu pregar alguma coisa e for bom para você e eu não fazer, cara, eu tenho que ser muito, né? Desculpa aqui a palavra, muito idiota, né? Então, eu não estou falando aqui porque eu estou fazendo. A palavra vem primeiro para nós. E eu falei com a Mariane, cara, nós precisamos ter um propósito dentro desse Getsemane que nós estamos. Nós precisamos ter um propósito. E o propósito, Senhor, não que seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque a tua vontade, o propósito de Deus vai te levar na vitória. O propósito do homem não leva não, meu irmão.
Ó, tem pessoas que estipulou propósito aí dentro dessa pandemia, propósito de ganhar dinheiro, propósito de se dar bem, propósito de abrir alguma coisa para poder. Não foi? Fala a verdade. Quantas pessoas que criaram alguma coisa para ganhar dinheiro nisso aí? Isso é propósito. Mas tem que ver se é um propósito aprovado por Deus. Porque o homem acha assim, tô vendendo, tá dando dinheiro, tô conseguindo, melhorou minhas coisas. Cara, a pessoa vai na missa agradecer, a pessoa vai na igreja evangélica agradecer, a pessoa encontra com o pastor, poxa, tô ganhando dinheiro, pastor, Deus está abençoando. Meu irmão, cuidado. Se esse propósito é o propósito de Deus, Jesus foi no pior momento da vida dele, foi para a oração, mas o propósito lá, que não seja feita a minha vontade, a sua. Ó, meu irmão, de repente, é melhor, olha o mistério aí, de repente é melhor eu ganhar 50, olha só, é melhor eu ganhar 50 e não precisar gastar nada com a minha filha, do que eu ganhar 200, eu ganhar 200, mas ter que gastar 150 com a minha filha. A verdade, eu estou ganhando 50 do mesmo jeito. Então é melhor você gastar, de repente é melhor, meu irmão, você ganhar 50 dentro do propósito de Deus. Porque tem gente ganhando realmente um mundo, mas está perdendo a alma. Está ganhando um mundo, mas o filho está em rota de colisão. Está numa rota, porque não respeita nem ele ou ela. A gente viu uma coisa dessa. A gente viu. Diante dos nossos olhos, isso aqui que a gente está pregando aqui, meu irmão, tem coisa, Deus mostra, não é mostrar de eu estar dormindo e ter uma visão, não. No cotidiano. Pessoas ganhando dinheiro. Mas o dinheiro está vindo para cá, o dinheiro está vindo para cá e o filho está indo para lá. Não? Então precisamos ficar muito ligados, porque tudo isso que está acontecendo no mundo é para um despertamento. Como eu falei aqui da visão que Deus deu para o pastor Cinzino Bernardino. Meu irmão, não se empolgue de estar no meio da multidão, de estar num lugar cheio de gente, todo mundo falando de Deus, todo mundo cantando, todo mundo falando que está adorando. Meu irmão, de repente, aquilo tudo ali... Quem falou lá? Ana pediu... isso aí. Ô tio, aí gente, o pastor falou aí, a Ana pediu oração. A verdade é o seguinte, se o mundo está de pé hoje é por causa da oração. As maiores conquistas, as maiores batalhas vencidas, foram tudo, não pensa que foi na arma não, meu irmão. É o que a Mariana, né, nós pregamos aqui. A pessoa fala a verdade, mas não conhece toda a verdade não. Tem muita coisa aí, muita conquista, que se você for pesquisar, procurar saber, vai ver muitos livramentos. É que a gente, né, nós temos a nossa natureza de orarmos só quando as coisas estão ruins, né? E a oração... Tá. Pode ficar aqui, irmão. Pode sentar aí comigo. Aí, gente, porque eu falei com a Mariane, a gente acha que precisamos fazer uma grande obra. Eu falei isso com a Sabrina do Conectados. Ela convidou até um dia para a gente falar sobre oração, né? Eu vou até depois conversar com a Sabrina, que está um trabalho abençoado. Conectados, eles têm uma rádio, eles têm um programa de entrevista, está sempre acontecendo mais no Instagram. No sábado de manhã. No sábado de manhã. A Elzinha Rocha também
né? Tá com um projeto muito Oração na madrugada. oração na madrugada. Pô, olha só, 3 horas da manhã, a Elzinha, ela já tá, acho que já, olha o que é um propósito. E sabe o que, Elzinha, se você estiver ouvindo essa live aí, recebe. Oração, propósito, vitória. Pô, essa menina, ela tomou, ela diante dessa pandemia, né? Ela criou, Deus colocou no coração dela um propósito de uma live às 3 horas da manhã. Ela já está há mais de mês fazendo live todo dia. E 3 horas da manhã, você pode ir lá, ela está com um convidado, falando de Deus, orando, louvando, 3 horas da manhã. Aí eu estou dormindo, você está dormindo. Aí amanhã você está vendo essa menina alcançando a vitória, você fala, mas gente, como é que pode? Ela serve, eu também sirvo a Deus, eu também vou na igreja. Mas não é só isso, meu irmão. Deus está acima desses movimentos que às vezes fala até de Deus, mas é humano. Às vezes você está num movimento humano, simplesmente humano. Essa questão não era que estava culto, congresso, eu vou para lá agora, eu vou lá para Santa Catarina, eu vou lá para os Gideões. Você guardava dinheiro o ano inteiro para ir. E de repente não era nada disso que Deus queria. Deus queria um propósito com você. Porque você juntar um dinheirinho aqui e lá e depois não ir mais? Deus é um Deus de propósito. Qual o seu propósito? O que você determinou? O que você falou assim, é isso aqui que eu vou fazer. E eu vou fazer até a vitória chegar. O propósito. De repente, né? De repente, poxa, eu estou com um propósito. Eu vou visitar, eu vou num presídio durante tanto tempo, todo dia, um dia da semana. Aí, meu irmão, pode chover, pode você receber convite, mas naquele dia, chegou o dia de sair no presídio, meu irmão, nada vai te parar. Isso é propósito. Poxa, eu vou visitar o hospital. É um propósito, não vou lá, porque todo mundo foi. Aí todo mundo foi, a multidão foi, eu fui lá, aí tiramos selfie, aí depois vamos aqui no Facebook, postamos. Meu irmão, isso é obra do homem. Propósito é obra de Deus. Propósito é quando você sai e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. A multidão foi embora para casa dormir, a multidão foi para um evento e você foi lá cumprir o seu propósito. Quem tem propósito vai ter vitória. Olha o mistério aí. Quem tem propósito, o pastor Antônio, a gente começou a fazer a live, ele sentiu no coração. Meu tio, lá, pastor Antônio, 70 anos, 72 anos, ao propósito, eu vou começar a fazer uma live aqui. Ele me falou agora essa semana, pode voltar à igreja, pode fazer tudo, eu vou continuar com a minha live. Propósito. E Deus honra propósito, meu irmão. Deus honra propósito. Deus honra. Aqui a Bíblia diz que o Senhor, ele voltou e continuou orando incessantemente. Então, o propósito é fazer alguma coisa incessantemente. Às vezes, pessoas chegam perto de você e falam, opa, para, não faz mais isso não. Mas quem tem propósito não para. Amém? Acrescenta alguma coisa, irmão. É tremendo. A oração, o propósito, né? E às vezes Deus nos ajusta nesse propósito, porque nem sempre o propósito que a gente coloca, às vezes é perfeito, né? Ou é correto. Mas Deus, ele ajusta o propósito. Ele ajusta igual a gente já foi. Nós oramos aqui no início. Ele ajusta quando a gente está indo para a direita ou para a esquerda, ele nos ajusta no caminho certo. E uma coisa interessante, né, a respeito de oração, uma história que eu li, até de um pastor mesmo que tem uma igreja na Coreia do Sul. Ele tem uma experiência com Deus muito forte com oração. E uma das primeiras experiências que ele teve com oração é que
lá na Coreia do Sul, na época, lá foi em 1900 e alguma coisa, 1920, alguma coisa assim, que ele se converteu. E só que as pessoas lá eram muito pobres, eram pobres mesmo, muito pobres. A maioria das famílias só tinha mesmo um arroz para comer, né, que era a base lá do alimento dos sul-coreanos, era o arroz. E de repente, assim, ele estudava a Bíblia, né? E ele era tão pobre que ele não tinha nem papel e nem lápis para escrever as anotações. E ele escrevia em beiradinha de jornal. Ele pegava jornal velho, aquela margem que o jornal tem. Ele escrevia ali com um toco de lápis. E ele começou a orar a Deus e pedir a Deus que Deus desse a ele uma mesa, uma escrivaninha, uma bicicleta e uma cadeira. Você lembra desse testemunho? Uma mesa, uma escrivaninha, né, uma cadeira e uma bicicleta. E ele começou a orar crendo que Deus ia responder ele. Ele orava todo dia, orando. Passou 6 meses e Deus não respondeu ele. E no final de 6 meses ele já estava cansado de orar e Deus não responder. E teve um dia que ele foi sincero diante de Deus e falou: Senhor, estou orando há 6 meses e o Senhor não me dá uma resposta. E a tua palavra está cheia de promessas de que quem ora, quem busca, recebe do Senhor, né? Quem ora crendo, recebe. E Deus falou com ele naquele momento: mas você não falou como você quer a sua mesa, a sua cadeira e a sua bicicleta. Poxa. E ele não entendeu, mas como assim, Senhor? E Deus falou com ele: olha, existem muitos tipos de mesa, muitos tipos de cadeira e muitos tipos de bicicleta no mundo. Você tem que ser específico naquilo que você me pede. Aí ele entendeu o que Deus falou com ele. E ele começou a descrever: Senhor, eu quero uma mesa de perna de ferro, madeira desse tipo. Eu quero uma mesa, uma cadeira de escritório que tem rodinha giratória. Eu quero uma bicicleta americana, porque ela é mais resistente do que as bicicletas que são construídas aqui no meu país. E ele começou a orar desse jeito e ele sentiu a fé dele sendo renovada. Amém. E a fé dele foi tão grande que no culto seguinte ele deu testemunho na igreja dizendo que tinha recebido isso. Senhor, irmãos, eu quero contar um testemunho que eu orei e eu recebi. A fé dele foi tão grande que ele já estava agindo e contando o testemunho que tinha recebido. E a igreja toda ficou admirada, porque Deus deu para ele coisas que muitas pessoas não imaginaram ganhar por serem muito pobres. E de repente um irmão ali muito pobre se levanta e fala que tem uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Aí 3 irmãos resolveram ir na casa dele para ver a bênção que ele tinha recebido de Deus. E ali ele ficou numa enrascada, porque ele não tinha recebido ainda. Ele só tinha orado só. E os irmãos indo para a casa dele, ele pensando como que ia fazer para sair daquela situação. E os irmãos chegaram na casa dele, olharam para a casa vazia, falaram: ué, mas o irmão não tinha falado que Deus tinha dado para o irmão uma mesa, uma cadeira, uma bicicleta? Aí ele pensou e falou assim, e apontou para a barriga dele. E eles ficaram sem entender. Ele falou assim: olha, elas já estão geradas dentro de mim, no tempo certo elas vão aparecer, mas elas já existem dentro de mim. Aí aqueles irmãos começaram a debochar dele, falando que ele estava grávido de uma bicicleta, de uma cadeira e de uma mesa. Ainda virou motivo de deboche, mas ele continuou orando. Aí teve um dia que uma família americana que morava na Coreia do Sul resolveu voltar para os Estados Unidos e pediu a ele para ajudar na mudança, que pagaria, né, pelo serviço dele. E ele ali ajudando a carregar ajudando a eles arrumarem as suas coisas. De repente ele vai na garagem, entra na garagem, ele vê uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. E ali ele começou a se alegrar, porque era exatamente o que ele tinha pedido para Deus. E ele começou a orar: Senhor, abençoa para que isso seja meu. É exatamente o que eu pedi em oração. Aí no final da mudança, né, no final da ajuda ali que ele deu para aquela família, aquele casal falou assim, né: olha, a gente sentiu de te abençoar, além do pagamento, de te abençoar com essa mesa, com essa cadeira e com essa bicicleta. E ali ele se regozijou e a mesa era cheia de gavetas, ele abria as gavetas cheias de papel para ele escrever. A outra gaveta cheia de lápis, cheia de borracha, apontador para ele escrever o quanto que ele quisesse. Então nessa história, né, é engraçada, ela é profunda demais e ela fala muito sobre oração. Você tem orado, você tem pedido a Deus, mas você tem sido específico naquilo que você tem pedido a Ele? Por que você tem que ser específico? Porque Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que tem no seu coração. Por que você tem que ser específico com Ele?
Sabe por quê? Uma das coisas foi que quando Deus criou o mundo, você já viu as coisas que Deus criou? Uma folha, uma árvore, uma flor, ela é cheia de detalhe. Se Deus, quando criou as coisas, se preocupou com os detalhes, você acha que Ele não se preocupa com os detalhes das coisas que você quer pedir a Ele? Então, uma das coisas que a gente aprende hoje a respeito de oração é que Deus quer que você detalhe o que você quer pedir para Ele. Deus, Ele não quer oração, Senhor, me abençoa, mas que tipo de bênção? Tem milhares de bênçãos que Deus prometeu para nós. Qual a bênção que você quer? Senhor, me abençoa. Que tipo de bênção você quer? É uma bênção na sua família? Ah, é uma bênção para minha família, mas o que você quer especificamente? Você quer seu casamento restaurado? Você quer seus filhos, né, um bom relacionamento com seus filhos? O que você deseja da parte de Deus? Especifica isso para Ele, detalha para Deus o que você quer nessa noite, através da oração. E você vai ver a sua fé sendo renovada, a sua fé ganhando força, porque sabe às vezes porque a gente desanima de orar? Porque a gente ora de qualquer jeito. A gente simplesmente abre a boca, fala com Deus, a gente nem sabe o que está orando. E Tiago mesmo fala, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. A gente ora mal. Tá? O Senhor está falando nessa noite que a gente tem orado mal. A gente tem orado de qualquer jeito. E muitas das vezes Deus não nos abençoa porque a gente não quer gastar tempo diante dele orando e pedindo a ele o que a gente precisa. Isso é relacionamento. E à medida que você vai orando dessa forma, você vai estreitando o seu relacionamento com Deus. E nisso tudo, o objetivo de Deus para conosco é o quê? É intimidade e comunhão com a gente. Né? É muito... Oração, meu irmão, como eu falei aqui, né? Que o Martinho Lutero falou que só eu tenho muito a fazer hoje. Ele falou assim, olha, eu tenho muito a fazer hoje, mas eu acho que eu vou passar as primeiras 3 horas em oração. Poxa, chegou lá. Rapaz, pediu em oração. Deus. Então, como a Mariana falou dessa igreja lá na Coreia, ele veio pregar no Brasil e aí ele sentiu uma dificuldade tremenda. Porque lá tudo que eles vão fazer é alicerçar, como eu explicar? Tudo que eles vão fazer está na retaguarda, está cercado de oração, tudo, a todo momento. Durante o culto tem pessoas orando, antes daquele culto acontecer tinha pessoas orando, quando acabar aquele culto vai ter pessoas orando, e é uma coisa intensa, incessantemente. A Bíblia diz aqui que quando a agonia começou a ser grande com o Senhor Jesus, ele intensificou a oração que chegou a suar sangue. Meu irmão, então quando a intensidade da agonia de Jesus, porque, meu irmão, ele sabia que ia morrer, ele sabia, né, que os adversários iam chegar ali, ele sabia que ia passar uma morte de cruz, e poxa, ele sabia que terror que era, e ele sabia que ia ser desamparado pelo Pai, não é? A Bíblia fala isso. Os olhos de Deus eram tão puros que ele não poderia contemplar a vexação. Olha, isso está na Bíblia. Deus, naquele momento ali, que Jesus tinha que passar por tudo para ele se compadecer de nós, o próprio Deus, os olhos de Deus não pôde contemplar a vexação. Foi um momento que Deus teve que tirar os olhos do seu filho. Mas esse filho que se fez, né, veio aqui em carne, ele não... Aí você pode falar assim, mas ele era Deus. Ele era Deus e homem. Quando ele morreu na cruz ali, ele teve que morrer como homem, né? Olha, mas a Bíblia diz que naquele momento de agonia, que ele teve que morrer como um homem para a gente não morrer, para a gente ter vida eterna. E ele fez isso porque ele sabia que nós não suportaríamos. A gente ia descer da cruz.
a gente ia fazer acordo com Roma. Às vezes a gente né, me falaram, por que eu tenho que pagar? Porque Adão que pecou lá atrás. Meu irmão, isso tudo é sombra, isso tudo é reflexo, isso tudo é cópia da gente. Se é eu e a Mariana lá no Jardim do Éden, ela ia dar maçã para mim. Eu sei que ia lá primeiro. E eu ia comer. Se é você e a sua esposa, você ia fazer. Não, a gente tem. Porque Adão fez isso. Gente, isso é a natureza humana. Quando Adão pecou ali, a humanidade toda estava ali. A humanidade toda estava ali. Então não vem com esse papo, não. Nós somos culpados. Porque se fosse nós, aquilo era um tipo. Era um tipo do Alexandre, era um tipo da Mariane. A gente acha que nós somos o tal, não somos nada. Sem Deus nós somos igualzinho. Davi adulterou, meu irmão. Se é você naquela janela lá, você é o tipo de Davi. Você ia adulterar. Você ia negar. Pedro negou. Meu irmão, Pedro é um tipo de Alexandre. Se é eu lá, eu ia negar 3 vezes. Até hoje também. Quantas vezes a gente nega? A gente nega hoje. Poxa, a gente crucifica Jesus, meu irmão. Você quando adultera, eu vi um padre falando hoje, um padre. Meu irmão, você vem na missa de 7º dia, olha, um padre, hein? E se alguém quiser ir me processar, eu mostro o vídeo do padre. Eu até salvei. Um padre católico, muito famoso. Aí não vou citar o nome dele aqui. Ele até de pele escura. Poxa, ele falou mesmo na cara de todo mundo. Você é muito legal. Vocês virem aqui fazer o sacramento. Se você vem na missa, você vem na missa do 7º dia. Você vem na missa do corpo presente. O corpo está aqui. Mas olha, se você não parar de fumar, se você não parar de beber, se você não largar esse adultério que você está, se você não pensa que essa missa que está fazendo aqui vai levar você para o céu, não, meu irmão. Ele falou assim mesmo. Um padre, hein? Então, quando nós fazemos essas coisas, meu irmão, sem hipocrisia, né? Nós não estamos aqui julgando ninguém, mas isso é a palavra de Deus. Né? Eu falo isso com o maior temor, porque eu tenho que vigiar 24 horas. Todos nós temos que vigiar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Né? Então, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Mas a verdade é o seguinte, você quando está se prostituindo, quando você está adulterando, quando você está roubando, quando você está prostituindo, quando você está vivendo em adultério, você está crucificando Cristo, meu irmão. Você está colocando ele na cruz de novo. Aí depois você vai lá para a missa para falar de Cristo. Você vai lá para o culto para falar Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus salva, cura, batiza, liberta. Não. De forma alguma. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos negando Cristo, como Pedro negou. Então, Jesus deu esse exemplo. Então, nesse momento agora, sabe, eu fico vendo minha mãe, às vezes eu vou lá na casa da minha mãe, poxa, minha mãe está lá no cantinho dela lá, da forma dela, fazendo as rezas dela, mas ela é pontual, mano. Ela é pontual, a mãe está aí, se ela deve estar me ouvindo, a gente o horário dela, da forma dela, meu irmão, e deixa eu falar para você, é Deus que sonda o coração, meu irmão. Deus sonda o coração, Deus conhece todos, é Ele, não é eu que falo se está certo ou errado, não. Mas só sei que ela tem lá como fala? A rotina dela, ela tem um propósito com a oração, com a reza dela, da forma dela lá e você acha que Deus não honra isso, não? E às vezes você, eu estou com um santarrão aí, acha que é um santarrão que quando pega um microfone e parece o Deus na terra. Amém. Para a gente terminar. Outro dia eu falei com uma irmã.
Todo mundo quer fazer uma grande obra. Mas deixa eu falar para você, a oração é essa grande obra. A oração. Meu irmão, pratique. Orar é falar com o Pai. Entra no seu quarto e ora. Entra no seu quarto e vai falar com o Papai do Céu. Faça isso uma rotina. Quando a gente ora, se você fizesse uma rotina, orar é você desconectar da terra. Quando você está orando, meu irmão, você desconecta dos problemas, do que você tem que fazer amanhã, e isso te alimenta, isso te recarrega. É como se tivesse colocado numa tomada. Põe isso na sua mente, aí no seu coração, e coloque um propósito. Tá? O propósito de agradar a Deus, de fazer a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Tenha um final de semana abençoado. Né? Até domingo nós estaremos aqui mais uma live, tá? Que Deus abençoe você e a sua família. Amém, João Miguel? Você vai desligar lá, João? Amém. O João Miguel vai estar concluindo aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Ficam na paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Deus abençoe.